Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo. Agora, finalmente, um pós-jogo com vitória do Corinthians. Corinthians volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Vitória muito importante fora de casa contra o Vasco. E vamos falar real, tá em crise, chama a merda do Vasco, porra. Calma aí. Chama a merda do Vasco, mano. O Vasco, só pra vocês terem uma noção, nesse século, foram 42 jogos entre Corinthians e Vasco. Nesse século. 4 vitórias do Vasco, o resto é ou empate ou vitória do Corinthians. É impressionante como que o Corinthians tem a maior paternidade do futebol brasileiro em relação ao Vasco da Gama. E posso passar mais uma também? É todo jogo, mano. 25 jogos desde 2010, uma derrota do Corinthians. Então, que foi o ano passado. Em 2024, naquele time incrível do Antônio Oliveira que eles conseguiram ganhar. Mas, cara, é impressionante mesmo como que o Corinthians impôs uma paternidade gigantesca sobre o Vasco. Pode ser em Libertadores, pode ser em Campeonato Brasileiro, pode ser em Mundial de Clubes lá atrás, pode ser em Copa do Brasil em 2009. O Corinthians bate e bate no Vasco. E é essa a impressão que dá. A impressão que quando que chega o Vasco, o Corinthians ganha. Quando chega o Vasco, o Corinthians atropela. Quem dera se o Campeonato Brasileiro inteiro fosse só confronto contra o Vasco, confronto contra o Palmeiras, por exemplo. É Mundial de Clubes também, não esquece do Mundial de Clubes, pai. Então, eu falei do Mundial do começo do século. Cara, mas enfim, a gente pode tratar bastante do tema do Vasco, o fato do Vasco ser muito freguês do Corinthians, mas falando em si de jogo, tirando essa questão de rivalidade, porque tem sim uma rivalidade entre Corinthians e Vasco, do Corinthians sempre batendo nos caras, mas o jogo em si do Corinthians eu acho que já foi uma resposta positiva do que a gente vinha assistindo antes. Não sei qual que foi a sua impressão, não sei qual foi a impressão de quem está em casa e está assistindo, mas, por exemplo, hoje um time do Corinthians, quando que saiu a escalação, o que o torcedor do Corinthians imaginou? Que hoje ia ser complicado. Maicon, Charles, Breno Bidon no meio de campo. Garro poupado. O Bidon tendo que fazer uma função de meia que ele nunca tinha feito com sucesso no Corinthians, pelo menos no profissional. Maicon voltando de lesão. O Charles, que a gente sabe muito da capacidade limitada que ele tem de futebol. Um ataque formado por 2 moleques. E por incrível que pareça, deu certo. Pelo menos por boa parte do jogo deu certo. Gostei da dupla de ataque do Corinthians. Hoje o Guinegão, além do gol que ele fez, muito combativo, jogador que enche o saco da defesa adversária. Claro, muitas vezes você vê que ele ainda tem um pouco de deficiência em conduzir a bola, em tentar ganhar no corpo de um marcador. No segundo tempo teve algumas escapadas e não conseguiu ganhar. Mas ele é um jogador que briga, que enche o saco e tá ali provocando a defesa o tempo inteiro. Não um cara que tá ali sendo um a menos. Ele faz uma pressão, ele tenta roubar essa bola da defesa do Vasco, ele conseguiu o gol dele no oportunismo muito grande. Gostei da partida do Kaique também, sobretudo no primeiro tempo, acho que teve uma movimentação interessante. E o meio campo do Corinthians hoje funcionou. Maicon bem fazendo gol, o Charles é aquela coisa, né? O Charles tem muita falta de qualidade, mas pelo menos chegou na frente, foi combativo. Ranieri a mesma coisa, um Bidon um pouco melhor do que nos outros jogos. O Corinthians hoje, além de vencer e garantir 3 pontos fundamentais, porque esse jogo do Corinthians, ele não era uma partida qualquer do Campeonato Brasileiro. É uma partida de 6 pontos, porque você está batalhando contra um adversário fora de casa que está brigando com você junto a sair da zona de rebaixamento. Hoje, se o Vasco ganha do Corinthians, os números de pontos ficariam empatados. Não sei se o Vasco passaria no critério de desempate. Eu acho que o Vasco ainda tem um jogo a menos que a gente. Tem um jogo a menos. Mas agora o Vasco já não passa o Corinthians, porque o Vasco tem 19, o Corinthians tem 25. Então era uma partida fundamental para o Corinthians primeiro. Ter calma, relaxar, poder voltar a focar na Copa do Brasil, ter mais confiança nesses jogadores que não vinham jogando tanto. E é uma partida de 6 pontos, rapaziada. O Corinthians fez o que deveria ter sido feito hoje, apresentou um futebol melhor e, acima de tudo, conseguiu vencer o jogo. Cara, com o que você falou com relação à escalação, quando a gente viu a primeira vez, é aquele pensamento, pô, vai ser um dia daqueles. Apesar do Vasco ser um time fraco, um time que é freguês do Corinthians, a gente vai sofrer. A gente vai ter um primeiro tempo complicado, um pouco mais fechado, 4 volantes no meio campo, 2 moleques lá na frente. Era difícil a gente imaginar que o Corinthians conseguisse ficar muito com a bola, até pelo estilo de jogo do Vasco, até pelo estilo de jogo do Diniz, que mantém posse de bola, gosta de ficar tocando, gosta de sair de trás tocando desde cedo, não é um time muito de combate lá na frente, ficar dando chutão, até porque não tinha o Verratti dentro de campo. Mas com que o jogo foi se mostrando, o primeiro tempo o Corinthians foi começando a gostar do jogo, os primeiros 5 minutos o Vasco teve um pouco mais a bola, foi um pouco mais de chegada, de pegada, o Corinthians sentindo o jogo, mas a partir de um certo momento o Corinthians mandou no jogo e fez um senhor primeiro tempo. Mas um primeiro tempo que era para ter sido muito mais do que só 1-0. O Vasco teve uma chance muito clara, que foi na defesaça do Hugo, que a bola acaba batendo no travessão, no chute do Ryan. Mas o Corinthians criou muito mais oportunidades muito claras para fazer muito mais do que só 1-0 no primeiro tempo. Eu fiquei extremamente satisfeito com o que eu vi, até por isso que você falou.
Eu vi um Ranieri participando muito bem da saída de bola do Corinthians. Quando chega no campo de ataque, ele tem deficiência técnica, ele erra muitos passes bestas, mas conseguindo fazer essa transição para o campo ofensivo. O Charles sendo muito combativo, com a bola no pé, mais um que ficou devendo muito. Mas os que chegavam um pouco mais na frente desse meio campo, Bidon e Maicon, foram bem. Na medida do possível, quando foram chegando no ataque, foram bem. Não à toa o Maicon fez o gol. Teve uma outra chance de finalizar, finalizou por cima. O Bidon teve uma chance dentro da área. São jogadores que começaram a pisar mais na área. A gente vê também o Gui e o Kaique se movimentando muito, se entendendo lá na frente. Sem nenhum tipo de vaidade, tocando a bola. No segundo tempo, o Gui, ele erra um pouco mais, tenta ser um jogador um pouco mais individual e acaba perdendo algumas jogadas. Mas eu acho que o principal que a gente tem que parabenizar por esse primeiro tempo, de fato, é o Dorival. Eu acho que dá para parabenizar pelo jogo, mas também pelo primeiro tempo, porque você vai lembrar disso, semana passada, quando saiu a notícia da lesão do Martinez, a gente estava conversando sobre como a gente jogaria com o Corinthians agora, com tantos desfalques assim. E a gente chegou a conversar sobre o Corinthians jogando com 3 zagueiros, eventualmente. Liberar um pouco mais o Mateuzinho e o Bidu, que são laterais bem ofensivos, e são 2 dos melhores jogadores que a gente tem no elenco hoje, com os jogadores que a gente tem à disposição. Dos titulares, o Bidu e o Mateuzinho, até por fase, eles são 2 dos melhores jogadores que a gente tem. Nesse elenco aí dos caras que entraram hoje em campo, eu acho que talvez o Hugo a gente pode colocar à frente, talvez o Ranieri, mas acho que nem dá para ser indiscutível. Hoje do time titular talvez fossem os 2 melhores jogadores que a gente tinha. E foram 2 jogadores extremamente decisivos. O Bidu dá assistência pro primeiro gol, participa do segundo, deixa o Garro em condição de finalizar. O Mateuzinho dá assistência para esse mesmo lance. Então são 2 jogadores que quando eles jogam de maneira um pouco mais ofensiva, eles podem participar. E a gente viu o Corinthians assim, sem a bola, marcando do jeito que estava em campo, 4-4-2. Mas com a bola, a gente viu o Ranieri vindo desde aqui de trás fazer a saída de bola, o Bidu espetado na frente, o Mateuzinho espetado na frente, jogando com 3 zagueiros e os 2 de ala. Você liberando esses jogadores para atuar um pouco mais à frente, a gente vê que o campo de fato abriu muito e deu para jogar dessa forma. Principalmente porque Ranieri no primeiro tempo lembrou muito o Vitor Cantígio, dando vários lançamentos para as pontas. O André Ramalho no lance do primeiro gol faz a mesma coisa, belo lançamento pro Bidu limpar a jogada e achar o Maicon livre. Então acho que a tática do Corinthians, pelo Dorival, tem que ser exaltada. Porque ele leu o jogo do Vasco, soube retrancar esse time, soube roubar muitas bolas, encheu de volante no time. Beleza, mas deu certo, roubou bola e teve muita jogada de contra-ataque. O Charles perde uma chance, a chance do gol do Corinthians no primeiro também sai de um contra-ataque, apesar de que a bola sai desde lá de trás com o André Ramalho. O Bidu teve muito espaço pela esquerda, o Mateuzinho muito espaço pela direita. Eu acho que a leitura de jogo do Dorival para vencer o Vasco hoje fora de casa foi perfeita e 3-2 não reflete o que foi o jogo, porque o Corinthians foi muito superior. E você até falando de contra-ataque, até no segundo tempo, mano. O Corinthians ganhando o jogo, quantas chances o Guinegão, por exemplo, não teve num contra-ataque no mano a mano com o zagueiro? É que ali faltou, eu acho que não é nem qualidade, faltou malícia dele saber... 2 vezes ele foi mal, ele quis ir pra cima e perdeu a jogada. Sim, dele saber se ele dá uma situação como essa, de um contra o zagueiro, que é mais experiente, às vezes sabe que ele vai cortar pra dentro. Também. Então o Corinthians teve contra-ataque, o Corinthians teve escapada. Eu acho que o que muda bastante, principalmente nessa conversa que a gente teve, acho que a torcida do Corinthians não pode se empolgar 100% com o que viu hoje, porque uma das marcas do trabalho do Dorival Júnior no Corinthians até o momento é a irregularidade. É um time que dificilmente é regular e que em alguns jogos, quando está pressionado, consegue ter um bom desempenho. Hoje, por exemplo, o Corinthians estava pressionado de jogar contra um Vasco fora de casa que está brigando lá embaixo, vindo de uma derrota contra o Bahia, o time rendeu. Entregou, além da vitória, entregou dentro de campo que o torcedor esperava. Contra o Palmeiras a gente viu a mesma coisa. Só que é um time muito irregular. Mas, dessa conversa que a gente teve, por exemplo, do meio campo do Corinthians, hoje a gente viu, por exemplo, o Maicon fazendo sobretudo um grande primeiro tempo. Pisando na área, finalizando, sendo combativo, parecendo mais intenso do que era antes. É claro que o Maicon a gente viu também ser muito irregular no Corinthians até o momento, mas quem sabe se esse Maicon de segundo volante, com esse cara de chegada mais na área, não pode ser uma alternativa. Quantas vezes a gente já reclamou que o Maicon não é o primeiro volante do Corinthians? Você não tem que inverter, jogar o Ranieri e o Martinez lá pra frente e colocar o Maicon de primeiro para fazer a saída de bola. Porque não é um jogador extremamente combativo e a principal característica dele é essa, é aparecer na área. Ele surgiu no Corinthians dessa forma, sendo um jogador elemento surpresa, como foi o Elias, como foi o Paulinho antigamente. Ele era um cara que pisava na área para finalizar, para construir essa jogada no terço final e conseguir criar uma jogada de perigo para o Corinthians. Hoje foi assim, em 1, 2, 3 oportunidades no jogo. Fez uma boa partida. A gente até fala, por exemplo, do Bidon. Cara, o Bidon até o momento no profissional, ele não me encantou jogando a função de meio armador.
Mas um jogo desse que ele tem espaço, ele também não pode ficar preso lá atrás. A gente estava reclamando muito do Bidon nos últimos jogos, com muita razão, mas também era um jogador que ficava preso, junto com o Ranieri lá atrás, como o segundo volante, não aparecia na frente. Não chutava, não finalizava, não filtrava na área. Às vezes ele posicionado um pouco mais para frente no campo, ele consegue ter essa liberdade. O Corinthians teve hoje. Eu acho que o grande problema é que a gente não pode tratar isso como verdade, como certeza. Pô, agora o Maicon recuperou, vai ser o Maicon de 2017, o Bidon agora voltou a ser o Bidon do ano passado e vai jogar muito como um meia, um substituto pro Garro, mas a verdade é que hoje a gente teve um teste que deu certo. Se a gente estava precisando de uma resposta desse meio campo, hoje deu certo. O Maicon fez uma boa partida, o Bidon fez uma boa partida, e até destacar a entrada do Garro. Porque o Garro, beleza, ele vinha sendo em muitos jogos o coração do time do Corinthians, o jogador que mais brigava, mais tentava. Contra o Bahia, senti que errou bastante, mas correu pra caramba também. É até bom de falar aqui que a gente não fez o pós-jogo contra o Bahia pro YouTube. E eu senti isso do Garro. Tecnicamente um pouco abaixo, mas correu que nem um condenado, como ele sempre faz. Hoje, ele entrou em campo, na oportunidade que teve, ele fez o quê? Chutou pro gol, que é o que a gente cobra dele. É isso que o Dorival tem que cobrar dos jogadores, principalmente do meio de campo. Arriscar, chuta de fora da área, tenta, não tem medo, porque é isso que parecia muito desse meio campo do Corinthians. O Garro é o mesmo exemplo, era um jogador que vinha participando muito, mas que não chutava, não finalizava, e chuta tão bem de fora da área. Quantas vezes a gente já cansou de falar do Bidon que não chuta, do Maicon que não aparecia na frente, do Garro que faltava chutar, hoje chutou. Hoje, chutando, o Corinthians já acha o gol com o Maicon, acha boa finalização, de novo com o Maicon, outra vez com o Bidon, até com o Charles, que finaliza mal, mas pelo menos tenta, e o segundo gol do Corinthians sai justamente do Garro no espaço certo e finalizando, não tentando um passe a mais, enfeitar a jogada, finalizando pro gol. Eu acho que é importante também ressaltar nesse sentido, porque de tudo que você falou, eu tenho que comentar primeiro dos volantes. Você falou de Charles, Ranieri, Bidon, Maicon. Cara, você vai jogar com 4 volantes, você coloca eles numa função que você acha que eles mais podem render. Mas você olha para esses jogadores. Quem tem qualidade com a bola no pé desses 4? Acho que Bidon e Maicon. Com a bola no pé. Bola no pé só, sem tática, isso e aquilo. E tem Ranieri e Charles, que são 2 jogadores que são operários. Eles correm, eles se dedicam, eles marcam. Então, você já sabe quem vai ter que fazer qual função. Coloca, de fato, o Bidon e o Maicon para jogar um pouco mais próximo da área e o Ranieri e o Charles para jogar um pouco mais recuado, para defender um pouco mais. E foi isso que o Dorival tinha que ter feito desde o começo que ele chegou no Corinthians. Foi por isso que a gente teve tantas ressalvas, tantas reclamações com ele. E hoje ele viu que ele estava errado. Colocava o Ranieri de segundo volante, o Charles a mesma coisa. 2 jogadores que não tem que fazer essa função. O Maicon era o primeiro volante dele. O Bidon já foi o meio armador. Ele pode até fazer essa função, mas não é o ideal. Mas a gente vê que 2 jogadores que têm essa característica, eles têm que ser os caras que jogam mais pra frente. Não dá pra você querer uma saída de bola mais refinada, porque você precisa desses caras no campo de ataque. Com mais pra frente do campo você jogar, melhor com a bola no pé você tem que ser. Porque são esses caras que resolvem jogos. E também, a outra coisa que é importante de ressaltar é esse lance que você falou do meio campo, com relação ao Garro de chutar mais, o Maicon finalizou, que nem você falou, o Charles finalizou, o meio campo tem que pisar na área. A gente cansou de ver muitas vezes o Corinthians jogar com Garro e Yuri Memphis lá na frente só, e eles não tinham companhia, não tinha ninguém que acompanhava o ataque. E hoje a gente viu muitas vezes os volantes do Corinthians, os meias, chegando e pisando no campo de ataque. Ou até os laterais, como a gente falou hoje, que faziam parte do meio campo do Corinthians com a bola no pé, jogando como alas. Também pisando na área, o Mateuzinho várias vezes dentro da área. No lance do primeiro gol, tinha 5 jogadores do Corinthians dentro da área. E o Bidu fora cruzando. Tava os 2 volantes, os 2 atacantes e o Mateuzinho também do lado direito. Então esses caras eles têm que aparecer e querer jogar mais. Eu acho que hoje a gente viu um time do Corinthians que de fato, o time titular não tinha nenhuma estrela. Eu acho que isso é importante também no sentido de... Sei lá, ninguém queria ser o protagonista. Né? Ninguém queria ser o protagonista do jogo. Existia um coletivo maior que estava em prol de um objetivo que, graças a Deus, foi a vitória hoje, que de fato dá um respiro muito grande para o Corinthians seguir aí e focar, de fato, na Copa do Brasil, sem uma pressão imensa nas costas de ter que responder logo no Campeonato Brasileiro, principalmente porque o próximo jogo já é contra o Palmeiras. E é uma resposta positiva também para, se a gente for ver o que está acontecendo no Corinthians ultimamente, né? Porque a gente vem de momentos ruins, principalmente extra-campo, dentro de campo também, mas principalmente extra-campo. Lesão, um bastidor complicado. Tem a informação, não sei se vai concretizar, que o Corinthians deve conseguir resolver amanhã a questão do transfer ban, na segunda-feira. Tem jogadores engatilhados, o time dá uma resposta dentro de campo. Tem alteração das datas também da CBF em relação a Brasileirão e Copa do Brasil. Então já começa. Uma vitória hoje contra o Vasco, ela representa muito mais do que ela poderia representar em um cenário normal. O que ela representa? Representa confiança para quarta-feira, que é a única competição que o Corinthians disputa e que tem chance sim de vencer. Ainda mais agora com esse novo calendário da CBF.
Porque o Corinthians ele disputa umas quartas de final contra o Atlético Paranaense, um clube que está na metade da tabela da Série B, um jogo fora, decidindo em casa. Beleza, com um time meio mesclado, mas a gente vê que é um cenário sim que o Corinthians pode conseguir avançar e depois disputaria semifinal e final, possivelmente com boa parte dos jogadores já de volta, com o elenco do Corinthians cheio, mais completo. Então você ganha confiança para o jogo contra o Atlético Paranaense, você se afasta da zona de rebaixamento e você melhora muito o clima. Então uma vitória contra o Vasco que é extremamente importante pelo resultado e pelo que a gente viu dentro de campo. Até pelo que você destacou, cara, me surpreendeu muito hoje o que o Corinthians conseguiu fazer no cenário de ataque. Matheus Bidu participando bem do jogo, Mateuzinho participando bem do jogo, e nos 2 gols do Corinthians, o terceiro eu nem conto porque é bola parada, mas os outros 2 gols do Corinthians, os 2 pisando na frente. O Bidu aparecendo para cruzar para o Maicon, o Mateuzinho estava do outro lado, como já tinha aparecido minutos antes no primeiro tempo para finalizar uma bola para fora, num cruzamento do próprio Bidu, se eu não me engano. No segundo tempo, Bidu servindo o garro, o Mateuzinho bem posicionado para pegar esse rebote dentro da área, sabendo bem utilizar. A gente viu, por exemplo, contra o Bahia, eu senti que o Mateuzinho ficou muito encaixotado, não conseguia participar muito bem do jogo, o Bidu a mesma coisa. Hoje o Corinthians tendo liberdade para trabalhar com os 2 laterais, eu acho que tem influência sim do Corinthians conseguir fazer esse sistema com 3 zagueiros na saída de bola com o Ranieri, se libera um pouco mais os alas, libera mais os laterais. Num geral, mano, eu acho que é muito positivo o que a gente viu hoje do Corinthians. Em relação à arbitragem, não sei se tem alguma coisa a destacar. Eu ia falar sobre isso, mano. Que eu acho que o árbitro, qual que é o nome dele? Cara, não Eu sei que ele é da Federação do Pernambuco, que ele é árbitro FIFA, mas eu achei uma porcaria de arbitragem, que o tanto de contra-ataque que o Vasco matou, mano, o Coutinho matou um, o Hugo Moura matou outro. Não, sim, não dá cartão. O Ryan matou um e só foi tomar cartão amarelo por reclamação. Os caras foram matando contra-ataque o jogo inteiro e não deu um cartão. O Jair, de fato, deu um pisão no Bidon, que ele não deu nem falta. Ele deu lateral pro Corinthians, o lateral era pro Vasco, ele não marcou a falta, que seria cartão e possivelmente vermelho pro Jair, que foi substituído logo de cara, que o Diniz sabia que ia dar ruim, pô. E então, o Bidon até mostrou na câmera, né? Exato. Deu pra ver bem então, mano, bem eu achei uma arbitragem da... horrorosa e também com destaque pro pênalti, que existia uma margem de interpretação ali para um pênalti, porque o braço aberto do Verratti tira o André Ramalho da jogada. Particularmente não acho que foi falta, mas eu acho que cabia essa margem de interpretação. Mas hoje, pra mim, ficou muito claro que, de fato, qualquer coisa que fosse duvidosa não era pro Corinthians. Essa foi a impressão que eu tive no jogo de hoje. Não, eu não destacaria, eu não acho que não influenciou no resultado, né? Porque o Corinthians venceu a partida. Concordo com esses pontos, mas eu ia falar do pênalti. O pênalti é meio complicado, mano, porque, de fato, o braço do Verratti dá pra entender uma possível falta, porque ele desloca o André Ramalho claramente. Então, aí fica aquela dúvida, disputa por espaço ou é falta? Eu acho que Então, tá na linha tênue ali. Mas eu não consigo julgar o árbitro entender como disputa por espaço, e de fato o André Ramalho tava com o braço muito aberto, e o braço aberto dele impede que a bola chegue no Verratti, que tá sozinho dentro da área. Então, não critico a marcação do pênalti, que acabou não influenciando, mas de fato, mano, poderia ter rolado cartão vermelho pro Vasco, poderia ter rolado muito mais cartão amarelo. Por exemplo, o Bidu toma cartão amarelo na primeira chegada dele no jogo, os caras bateram, e quem tomou amarelo? O David naquela entrada criminosa no Ranieri, que se não tomasse também, porra, acaba o mundo. Arbitragem fraca, mas em relação ao pênalti, se alguém tem uma dúvida, eu não discordo muito da avaliação do árbitro. Vamos de nota? Vambora. Hugo Souza fez uma defesaça no chute do Ryan no primeiro tempo. Não pode ser culpado pelo pênalti, mas é mais um que ele não defende. O Hugo tem tempo, acho que desde a cobrança do Veiga ele não pega um pênalti pelo Corinthians. E o segundo gol é difícil, porque o Ryan tá muito livre dentro da área, ele chuta forte, mas ela vai em cima dele. E eu não gostei do Hugo com os pés hoje, desperdiçou uma bola no primeiro tempo que jogou para fora, outra que ele lançou pro lado esquerdo também, não era para ninguém no segundo tempo. E sei lá, não gostei tanto dos pés do Hugo, apesar, eu acho que realmente positivo para destacar do Hugo é essa defesaça que ele fez do Ryan. Como o Corinthians venceu, eu vou deixar ele com nota 6. Pela defesaça no chute de fora da área, eu vou deixar ele com nota 7. Não acho que teve culpa em nenhum dos gols. Cara, o lance do pênalti, eu tô sentindo que o Hugo, ultimamente, por exemplo, no pênalti contra o William José foi assim, e hoje a mesma coisa. Tá tentando adivinhar muito canto. Espera um pouco mais. Espera um pouco. Contra o Veiga, ele esperou e foi. Hoje, contra o Verratti, deu pra ver claramente que o Verratti deslocou ele, vendo que o Hugo foi completamente pro outro lado antes. O Hugo pulou antes pro outro lado e o Verratti só deslocou. Se o Hugo talvez esperasse, poderia até ter pego o pênalti sem tentar adivinhar o canto. Não vou jogar o Hugo nos pênaltis, claramente, deu um campeonato paulista pra gente por conta disso. Já salvou o Corinthians em vários campeonatos, Sul-Americano ano passado, Copa do Brasil. Mas o fato é que
de um tempo para cá, eu acho que está se precipitando um pouco nas cobranças de pênalti. Mas teve a defesaça, não acho que falhou no segundo gol. No primeiro, o pênalti é complicado jogar a responsabilidade em cima do goleiro. Vou deixar com nota 7, principalmente pela defesa do primeiro tempo. Mateuzinho, bom jogo do Mateuzinho, aparecendo bem no ataque. Defensivamente, não tenho muito a criticar. Inclusive, quando que o Mateuzinho sai, o gol sai justamente nas costas do grande Félix Torres, o segundo gol do Vasco. Não acho que foi mal defensivamente, foi combativo. E com a bola no pé, foi bem, apareceu bem no ataque. Gostei muito da dobradinha de lateral que o Corinthians fez no jogo, principalmente quando que o Bidu vinha pelo lado esquerdo, cruzar essa bola e o Mateuzinho aparecer do outro lado, e deu assistência pro gol do Guinegão em total oportunismo, que não é comum a gente ver um lateral direito aparecer na posição que ele estava. Foi consciente, não se desesperou, jogou a bola pro meio da área pro Guinegão só empurrar pro fundo da rede. Bom jogo do Mateuzinho, vou deixar ele com nota 8. Eu acho o Mateuzinho um bom lateral, mas eu acho ele um excelente ala. Ele tendo um pouco mais de liberdade de chegar no campo de ataque, ele tem tudo para crescer muito como jogador. Eu acho que a assistência dele pro gol do Guinegão é muito inteligente, de dar uma porrada forte e, mano, joga essa bola para dentro de qualquer jeito. Às vezes bate no cara. Às vezes bate no cara e faz até um gol contra. Então, gostei muito da participação do Mateuzinho e defensivamente ele foi muito bem. O Nuno Moreira não fez uma jogada o jogo inteiro, porque o Mateuzinho de fato estava marcando muito bem. Tudo bem que o Vasco realmente tem mais preferência para jogar pelo lado esquerdo, tem o melhor jogador deles nesse momento, que é o Ryan. Tem o Piton também, mas... Ah, não, é ao contrário. O Ryan é pelo lado direito, o Nuno Moreira pelo lado esquerdo. Mas tem o Puma que jogou hoje, marca mal, mas é muito ofensivo também. Mas de qualquer jeito, gostei do jogo do Mateuzinho, eu vou fechar com você na nota 8. André Ramalho, o primeiro tempo ele dá um passe horrível, se não me engano é pro Gustavo Henrique, o Corinthians perde a jogada e a primeira grande chance do Vasco no jogo, a bola acaba saindo para escanteio depois, mas depois disso ele cresce no jogo, começa a marcar melhor, dá um excelente lançamento pro Bidu fazer o gol, pro Bidu dar assistência pro primeiro gol do Corinthians. Ele dá um outro bom lançamento no segundo tempo também de perna esquerda, acho que pro próprio Mateuzinho do lado direito. Mas ele tem um pênalti meio cabaço, pô. Você não pode estar com o braço tão aberto assim. Tudo bem que você está indo disputar de cabeça, tem a questão do equilíbrio, mas o braço estava de fato muito aberto e existia uma margem de erro ali naquela jogada, tanto que o Ryan consegue a casquinha antes dele chegar na bola. Mas o resto do jogo eu achei que ele foi relativamente seguro. Mas eu acho que o pênalti acaba descendo a nota, eu vou deixar o André Ramalho com 6,5. Também acho que boa parte do jogo foi seguro, me incomodou um pouco a bola no pé, apesar do grande lançamento que ele deu pro Bidu no primeiro gol. Mas, cara, eu acho que o pênalti, ele não vem nem só de cabacice do André Ramalho. Falta malandragem também, falta muita malandragem do André Ramalho. Zagueiro bundão, zagueiro mole. Ele sobe naquele lance, tudo bem que o braço do Veete pode deslocar, mas, cara, se vai deslocar, se joga no chão então, tenta cavar a falta. Ele nem tenta cavar a falta, deixa o braço aberto, faz o pênalti e isso poderia ter prejudicado bastante o Corinthians no jogo. Concordo com a sua avaliação. Pelo pênalti e por algumas dificuldades na saída de bola, vou deixar o André Ramalho aí com uma nota... Cara, pela vitória do Corinthians, uma nota 6 também. Eu acho que tá justo. Gustavo Henrique fez o gol, foi seguro. Com a bola no pé também, não me lembro de algum erro crasso do Gustavo Henrique. Apresentou novamente aquele zagueiro arroz com feijão, que faz o básico, e apareceu na frente para definir o resultado pro Corinthians. Foi muito feliz naquela cabeçada para ele abaixar e desviar naquele lance, que não era um lance fácil. Para mim, hoje, um dos jogadores mais regulares do Corinthians hoje em campo, até pelo gol, pela partida defensiva muito boa e pelo gol, vou deixar com 8,5 Gustavo Henrique. Fez o gol, defensivamente foi soberano pelo alto, me incomodou um pouco, o lance do arroz e feijão acho que é louvável, mas me incomodou um pouco a quantidade de bolas que ele tocou pro Hugo, a quantidade de vezes que ele pegava a bola e tocava para trás, eu acho que até com um pouco de medo de transicionar um pouco mais rápido. Mas eu acho que isso também talvez seja o jogador entendendo a deficiência técnica que ele tem. Melhor ele tocar para trás e garantir do que ele tocar para frente e acabar errando. Mas eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais corajoso. Mas de qualquer forma, no segundo tempo, o lance do segundo gol do Corinthians, eu acho que é um belo gol do Corinthians no sentido da construção da jogada. E começa inclusive com o Gustavo Henrique fazendo um lançamento para outro lado, que o Mateuzinho pega de carrinho, sobra no Garro, aí volta toda a jogada. Chega no Rian, Vitinho, Bidu, Garro. Tudo isso começa com um bom lançamento do Gustavo Henrique também, que poderia ter se desenvolvido alguma coisa a mais. Vou deixar ele com nota 8. Mesmo nota do Mateuzinho, acho que foram bem na partida. Bidu, pra mim o melhor em campo. Pelo lado esquerdo, marcando o Ryan com dificuldade, difícil. Tanto que teve que fazer uma falta no primeiro tempo num grande lance individual do garoto do Vasco. Mas ele dá assistência pro primeiro gol, chega muito bem no campo de ataque. Como você já falou outro dia, um jogador extremamente técnico que tem
entre aspas, facilidade para sair de pressão no campo de defesa, para enganar marcador no giro do corpo, no domínio de bola muito acima da média, sofrendo algumas faltas no campo de defesa também para conseguir desafogar. Ele participa da jogada do segundo gol e participa da maioria dos lances de ataque do Corinthians. Ele, de fato, limpa muito esse lado esquerdo para chegar com a bola um pouco mais tranquila no campo de ataque e utilizou muito bem aquele corredor do lado esquerdo. Vou de nota 9 pro Bidu. Vou seguir com a nota 9 também, muito bem em campo. O Bidu com a bola no pé, é o que a gente falou aqui no jogo do Palmeiras, porque a gente estava meio empolgado. Mas com a bola no pé, de fato, é um dos laterais mais técnicos do Brasil, mano. Não é exagero falar isso, não. Ele tem muita qualidade com a bola no pé. Falta o Bidu um pouco de marcação e de constância, que muitas vezes cai de rendimento. A gente viu o Bidu no Corinthians até o momento começar mal e crescendo, depois voltar a nem figurar entre os relacionados, por exemplo, ressurgiu ano passado, ter uma ótima reta final, os últimos 6 meses de 2024, cair esse ano e agora voltar a jogar um futebol muito agradável. Então, precisa um pouco mais de constância, mas hoje foi muito bem. Defensivamente, eu acho que pouco sofreu, e ofensivamente, e isso defensivamente está falando contra o Rayan, que viu uma ótima fase. O Rayan fez gol, mas foi pelo outro lado, pelo lado do Bidu, pouco se criou. Tanto que a finalização no primeiro tempo é uma finalização que ele vem mais por dentro, não no lado do Bidu. Ofensivamente foi muito bem, no primeiro e no segundo gol do Corinthians, fez uma partidaça. Nota 9 para o Matheus Bidu, uma pena que está fora do derby, né? Eu acho que o ponto negativo é isso, é o cartão amarelo que ele toma e está fora do derby, que é um jogo tão importante que certamente vai fazer muita falta. Mas, no geral, jogaço do Matheus Bidu. Ranieri, bem no jogo, bem na saída de bola, bem combativo, se movimentando bastante, brigando bastante. Eu acho que o que pesa um pouco contra o Ranieri é o finalzinho do jogo dele. Senti o finalzinho do jogo dele um pouco desesperado, atrasado um pouco na marcação. Ele faz uma falta completamente desnecessária na minha visão no Rayan, que teve até um pouco de sorte. Se ele pega um pouco diferente no Rayan, um pouco mais com a sola do pé, poderia ser expulso, porque foi uma falta por trás. Obviamente não ia pegar a bola. Fez a falta para matar o contra-ataque, não acho que precisava. No final do jogo também tem dificuldade de acompanhar o Rayan num contra-ataque que o Corinthians cede de graça para o Vasco. Mas, no geral, eu acho que fez um bom jogo sim. Vou deixar o Ranieri com uma nota 7,5. Eu adorei o primeiro tempo do Ranieri. Achei muito bom mesmo nessa função de terceiro zagueiro, tentando fazer um pouco mais saída de bola e muito firme na marcação. O segundo tempo, de fato, o Ranieri tem muitos problemas técnicos, de passe besta que ele erra. Mas eu, nesse lance da falta, eu aplaudi o Ranieri, achei que tinha que fazer aquela falta assim, contra-ataque, o meio do Corinthians inteiro bagunçado. Achei que ele foi correto de fazer essa falta, então nem vou julgar esse cartão. Mas a minha nota do Ranieri vai abaixar, porque logo depois do segundo gol do Vasco, o Ranieri tenta entregar o gol pros caras, pô. O Rayan recebe pelo lado direito, ele vai afundando e acerta a trave do Hugo. Mas, pelo amor de Deus, ele quase colocou tudo a perder num jogo que estava ganho, num jogo que estava na mão. A gente vai tratar do Félix Torres depois, que claramente é culpado pelo segundo gol do Vasco, mas o Ranieri poderia ter entregado o terceiro numa das maiores besteiras da história, pô. Teve o toque pra trás no meio campo, o Ranieri já ia devolver a bola pro Vasco. Vou deixar o Ranieri com... Era pra ser uma nota mais alta, vou deixar ele com 6,5, porque realmente me indignou tamanha inconsequência do Ranieri nesse momento. Charles, eu achei que o primeiro tempo foi operário, foi um cara que correu, marcou bastante, roubou algumas bolas, então gostei nesse sentido. Mas o Charles, de fato, tem uma qualidade muito abaixo. Muito abaixo, e teve 2 lances no campo de ataque onde ele teve a oportunidade de finalizar e as 2 foram horrorosas. Uma ele erra, chega no bidão que quase consegue finalizar, na outra ele finaliza fraco. De bico, o Léo Jardim não tem dificuldade nenhuma para pegar a bola. No segundo tempo, quando ele volta, ele também tem alguns problemas técnicos que, de fato, irritam em assistir o Charles. Vou deixar ele com nota... como o Corinthians venceu, eu vou deixar com nota 5,5, a mais baixa até agora. Operário da bola total, marcou. Primeiro tempo, gostei da parte defensiva também, mas com a bola no pé é muito ruim, mano. Com a bola no pé é muito abaixo. Esse lance do Bidon, ele dá uma sorte gigantesca, porque ele chuta muito torto, a bola ia muito longe do gol. Sorte que o Bidon estava dentro da área e quase que saiu o gol do Corinthians. É um pecado, inclusive, não ter saído. Mas também não achei nada demais a partida do Charles, não. Vou deixar ele com nota 5. Maicon, muito bem no jogo, principalmente no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo cai um pouco, mas o primeiro tempo, além do gol, intenso, finalizando de fora da área, aparecendo para construir, clareando muitas vezes bem o jogo para o Bidu, do lado esquerdo. Gostei da partida do Maicon, talvez a melhor partida, talvez não, sem sombra de dúvidas, a melhor partida do Maicon esse ano com a camisa do Corinthians. Foi bem, fez o gol,
voltou a talvez ser uma peça útil para o Corinthians. Vamos ver se nos próximos jogos ele consegue manter essa sequência de ser um jogador que aparece bem no campo de ataque, ajuda na qualidade do Corinthians com a bola no pé. Gostei do jogo do Maicon, sobretudo do primeiro tempo. Pelo segundo tempo ter sido um pouco mais apagado, eu vou baixar um pouco. Mas nada que tire o fato do Maicon ter feito um jogo muito bom. Eu vou deixar o Maicon nota 8,5. Eu assino embaixo da sua avaliação, mas eu vou baixar a nota 7,5 pro Maicon. Assino embaixo de tudo que você falou. Minha ressalva com o Maicon realmente é a faixa de capitão no braço dele, que me tira do sério o Maicon ser capitão do Corinthians. Não tem que ser, mas não é por isso que eu tô baixando a nota, é só um comentário mesmo. Eu acho que é um jogo 7,5, mas deixar claro, fico muito puto de ver o Maicon com a faixa de capitão. Mas também acho que dá pra destacar aqui esse lance, que eu acho que o segundo tempo dele é um pouco pior e ele acaba sendo substituído até pela questão física. O Maicon não jogava um jogo completo pelo Corinthians há muito, muito tempo, que ele tá machucado, se não me engano, desde o jogo contra o Ceará, mas antes disso o Maicon também não vinha sendo titular e jogando 90 minutos, acho que é só por essa questão física. Mas tomara que seja uma sobrevida aí pro Maicon. A gente viu em 2023. A gente sempre lembra desse jogo, no jogo contra o Atlético Mineiro, que eles ganham de 1-0 no Mineirão, que o Maicon entra no banco de reservas, entra muito bem, que a partir dali, em 2023, ele dá uma reviravolta, começa a titular, começa a jogar melhor, tanto que tem um empréstimo renovado no final do ano. Dessa vez a gente viu o Maicon novamente voltando a ressurgir do Corinthians, tomara que seja uma constância até o final da temporada. Não necessariamente para renovar o empréstimo, chega no Maicon, mas que seja um jogador útil até o fim do ano já vai ficar aqui de qualquer jeito. É que vamos falar real, a torcida do Corinthians criou uma birra muito grande com o Maicon, que é justa, porque dificilmente está à disposição, muitas vezes está machucado. Quando está à disposição fisicamente, muitas vezes não entrega pouco. Mas ele tem qualidade com a bola no pé. Isso é inegável. Não tem como você virar e falar que o Maicon não tem qualidade com a bola no pé. Você pode falar que o Maicon não marca, que ele dificilmente aparece pro jogo, que ele só toca a bola para trás, mas quando ele se dispõe a jogar, que ele tá apto, tá com confiança, ele é bom jogador. A gente viu isso na primeira passagem, em lapsos que ele teve. Dos volantes que o Corinthians tem hoje, até isso é um pouco de deficiência da posição que o Corinthians tem. Ele é um jogador técnico, mano, em relação ao elenco. Ele é acima da média tecnicamente, em relação a Charles, a Ranieri, a Martinez. Falta querer jogar e tá à disposição de jogar. Quando ele tá à disposição e quer jogar, ele é um jogador útil. Vamos lá, Breno Bidon. Jogo acima dos que ele me entregando. O Bidon vinha sendo um jogador apagado, que tinha dificuldade de aparecer, de participar do jogo. E dessa vez, de fato, a gente viu o Bidon jogar. Teve 2 vezes que ele deixa o Tietchan pra trás. Uma delas ele sofre a falta, o Tietchan tinha que ter tomado o cartão amarelo por matar o contra-ataque. Na outra ele dá uma pedalada, já leva pro campo de ataque, já foi um pouco mais ousado. Ainda não teve o que a gente espera, que são finalizações, ele pisar um pouco mais, chegar um pouco mais perto da área para concluir essas jogadas. Se fosse o Bidon, por exemplo, no lugar desses 2 chutes do Charles, poderia ter sido melhor. Apesar de que ele também tem uma chance dentro da área e ele acaba não conseguindo finalizar. O Puma vai muito bem para tirar a chance dele. Mas o Bidon foi um cara mais combativo no meio campo, apareceu um pouco mais para fechar espaços. E eu acho que foi uma partida acima, bem acima do que a gente vinha vendo. Mas vou deixar ele com nota 7 ou 7,5. 7,5. 7,5 pro Bidon. Vou seguir de 7,5 pro Bidon também. Bom jogo. Fazia tempo que eu não vi um jogo do Bidon como meia. Não lembro qual foi o último, se teve. Um jogo realmente participativo dele como meia. Porque normalmente o que acontece? Quando participativo acho que não teve. Então, quando que o Bidon joga como meia no Corinthians, ele fica facilmente encaixotado na marcação dos volantes adversários. Poucas vezes consegue trabalhar essa bola porque tem muita dificuldade de receber essa bola de costas. Para girar, como o Garro faz. Gira com essa bola, sofre a falta, gira rápido e abre no ponto, abre no lateral. Ele tem dificuldade de ser um jogador dinâmico e participativo nessa função. Hoje eu achei que ele foi. Principalmente no primeiro tempo, sim. Mas o Corinthians, como um todo, cai de rendimento no segundo tempo, se fecha um pouco mais, ao contrário do que estava fazendo no primeiro. Mas o primeiro tempo bom dele, pisando na área, teve esse lance que eu acho sim que, apesar do Puma ter ido bem na jogada, é um gol perdido. O Puma chega a tirar, mas ele chega a finalizar e acaba finalizando uma chance cara a cara, né? Ele finaliza para fora do gol. Então é sim um gol perdido. Mas apareceu bem no ataque, concordo com a boa progressão, fez boa dobradinha em alguns momentos com o Bidu do lado esquerdo. Foi um jogo mais participativo de um jogador que a gente sabe que tem qualidade e que a gente espera mais. 7,5 para o Bidon pela retomada de confiança e porque sim, foi um jogador que, na função dele hoje, ele conseguiu minimamente ser participativo e substituir o Garro da maneira que a gente espera dos jogadores que tem no elenco. Eu acho que o que ele fez hoje é o mais próximo do que a gente consegue ver do Garro em relação ao que a gente viu nos outros jogadores que atuaram nessa função recentemente. Partindo para o ataque do Corinthians, já foi todo mundo do meio, né? Sim. Partindo para o ataque do Corinthians, Kaique. Me indigna um pouco o fato do Kaique ser um jogador um pouco preguiçoso. Sim,
Muitas vezes parece que desliga, tanto que tem um lance no primeiro tempo, um contra-ataque, que ele perde o rumo da bola. Ele fez isso 2 vezes no primeiro tempo. Uma ele consegue achar, na outra ele perde o rumo da bola e acaba sendo desarmado pelo jogador do Vasco. Mas eu gostei da movimentação dele, principalmente no primeiro tempo. Se movimentou bem, conseguiu boas achadas pro Guinegão. Eu acho que teve um posicionamento mais interessante do que nos outros jogos que ele atuou. Uma boa partida. Para mim, nada de tanto destaque assim, mas conseguiu se movimentar bem. Vou fechar com uma nota 6,5 pro Kaique. Eu acho que não fez uma partida nada demais, fez uma partida justa. Para um moleque da base que está começando a aparecer. Então. Não tem nenhuma falha grotesca, mas de fato, eu acho que em termos defensivos, também sinto o Kaique talvez um pouco preguiçoso, não com a mesma intensidade que o Gui tem, por exemplo, para apertar na marcação, para acompanhar jogador, acompanhar lateral indo para o campo de defesa, ou uma saída de um volante rápido. Tanto que tem um lance no primeiro tempo no escanteio, que o Kaique está dormindo e alguém passa pelas costas dele completamente sozinho na área. Mas também tem esse lance que ele perde 2 jogadas onde ele praticamente esquece onde está a bola, não consegue decidir melhor a jogada. Mas também tem um lance muito bom no primeiro tempo, onde ele entorta o Puma 2 vezes, faz um cruzamento para dentro da área. Eu acho que ele está se soltando. Está soltando o time profissional, tem que ter mais sequência. É um jogador talentoso, ainda tem muito a evoluir, mas que pode sim ser muito útil. Eu vou fechar com você, nota 6,5. A gente viu que a gente viu do Kaique na Copinha, um jogador de boa finalização de fora da área, Muito drible. que vai para a linha de fundo, drible. Não é um jogador velocista, nunca foi, mas que sente um bom contra um. Eu acho que com confiança e tendo tempo para jogar, vai se soltar cada vez mais. No momento, eu já acho que o Kaique ele pode ser mais útil do que o Thales vinha sendo, do que até que o Romero vinha sendo. Então, merece a sequência. Guinegão, 2 jogos como titular, 2 gols, pegando confiança, que bom, e tá evoluindo muito. De fato, parece que amadureceu demais depois dos primeiros jogos, depois daquele jogo contra o Bragantino, que ele já toma um cartão amarelo logo que entra, o jogo contra o São Paulo, que ele também chega firme e toma mais um cartão amarelo. Deixou de ser um cara que é tão violento na hora de marcar, porque ele de fato vinha dando carrinho o tempo todo naquele desespero de pegar a bola. Hoje a gente ainda vê essa intensidade, mas de maneira um pouco mais inteligente. E com a bola no pé, cara, é um cara que é magro, ele não é muito alto, mas você vê um cara que tem imposição física para esconder essa bola, para tocar rápido, para atacar o espaço, para fazer de fato uma função relativamente parecida com a do Yuri, de explorar a velocidade. De, cara, tentar abrir o campo puxando marcação ou receber uma bola em velocidade nas costas, uma bola na frente, porque ele de fato tem potencial para isso, tem talento para isso, tem condições físicas para fazer isso durante o jogo, tanto que quase termina o jogo em campo. Ele joga acho que 85 minutos. Mas também é um jogador que tem que aparecer um pouco mais para finalizar, na minha opinião. Tanto que hoje eu acho que ele só finaliza uma bola. Eu acho que ele estava sentindo isso também, que tinha que finalizar mais, até por isso nessas 2 jogadas que a gente falou, ele busca uma linha de fundo, ele busca uma jogada individual para ser um pouco mais incisivo, ser o cara que, ó, eu sou um atacante, eu tô aqui, eu vou criar alguma coisa. Nas outras funções que ele vinha fazendo, ele já vinha vindo bem. Mas eu acho que tem que ser um cara que busca o gol um pouco mais. Tanto que eu acho que contra o Bahia ele finaliza uma bola e faz o gol, e hoje ele finaliza uma bola também e faz o gol. Que bom, 100% de aproveitamento. Boa partida do Guinegão, 8,5. Inclusive não são só 2 finalizações, são 2 chutes a gol com a camisa do Corinthians profissional e 2 gols, né? Teve mais finalização para fora, finalização eu acho que travada. teve uma contra o Bragantino que ele chuta no meio do gol, que o Cleiton só encaixa, eu acho. Posso estar falando besteira. Cara, eu vi esse dado antes de a gente começar a gravar. Não sei qual que é a procedência, mas estavam comentando sobre isso. De qualquer forma, é um jogador que tem um bom posicionamento e tem uma boa efetividade, tem uma boa precisão. O gol de hoje, muita gente pode olhar e falar, é um gol fácil. Beleza, mas é um moleque de 18 anos que se posicionou bem. Quando a bola veio, soube direcionar ela para dentro do gol, estava no momento certo, na hora certa, soube atacar o espaço, e é isso que ele vem fazendo. Contra o Bahia, é uma finalização difícil, cara. Não é fácil fazer aquele gol que ele fez de bicicleta. Eu acho que vem bem também. O que me agrada no Gui é o fato dele ser um atacante que incomoda os zagueiros. Ele não é um cara para ficar paradão ali. A gente via, por exemplo, o Pedro Raul era um centroavante do pivô, ficava ali parado, tentava incomodar para fazer um pivô numa bola aérea e só, não fazia pouca pressão. O Hector já fazia um pouco mais, mas que nem o Yuri, que é um jogador chato, que incomoda, recupera a bola, tem velocidade, ataca o espaço, no elenco do Corinthians, só o Guinegão que tem essas características, e fez isso muito bem hoje. Tem dificuldade, como a gente falou antes, num contra um, tem dificuldade às vezes também pela força física, é claro, um moleque de 18 anos, que é magro, não tem tanta massa muscular assim, dificilmente vai conseguir ganhar de um zagueiro grandalhão, que nem os zagueiros do Vasco de hoje,
mas é um jogador que incomoda, que tá ali brigando toda hora. Ele vai roubar uma bola, ele vai cavar uma falta, ele vai provocar um erro adversário, e é nisso que o Corinthians conseguiu se aproveitar em muitos momentos no jogo de hoje. Teve personalidade, foi pra cima, fez o gol, um bom jogo do Guinegão. Vou deixar ele com nota 8,5 para dar um voto de confiança. Não acho que é uma partida impecável na questão técnica, mas taticamente, na vontade e ainda mais pelo oportunismo do moleque, merece com toda a tranquilidade esse 8,5 aí. Fez um jogo, para um jogador de 18 anos que está começando agora, extremamente justo. Só pra falar desse ponto que você falou do estilo do centroavante, cara, eu acho que tem os dois estilos de centroavante. Tem o centroavante que ele é trombador, chato por isso, porque tem muita imposição física, como é um Verratti, como é um Caleri, como era pra ser o Pedro Raul, que nem você falou. E tem o cara que ele enche o saco por movimentação, ele nunca tá parado. Sim. Ele tá sempre procurando o espaço pra ficar livre, como é o caso do Guinegão, como é o caso do Yuri, que exploram esses espaços. Eu acho importante demais para a forma como o Corinthians joga, que tem achado dentro da sua base um jogador que pode fazer essa função tanto como o Yuri faz, que é tão importante pro Corinthians. Agora, indo pro banco, o primeiro que entra é Rian, Vitinho e Garro. Entra o trio, né? Vou começar com o Garro. Importante no segundo gol do Corinthians, finalizou de fora da área, precisava finalizar. Deu assistência pro Gustavo Henrique também, na cobrança de escanteio. No geral, participativo, aparecendo bem no ataque. Não são tantas as participações que a gente pode sacar do Gal. Tem um passe pro Vitinho em profundidade, tem outro passe pro Guinegão, tem essa finalização de fora da área, tem a cobrança de escanteio, mas são boas participações. No tempo que ele esteve em campo, ele foi fundamental pro Corinthians vencer hoje, e pela importância que ele teve, vou deixar o Garro aí com uma nota 8. Nota 8 pro Garro. Ficou não tanto tempo assim em campo e resolveu o jogo participando de 2 gols. Finalização dele boa, tanto que o Léo Jardim teve que rebater. Ele finalizou forte, não finalizou tão no canto, mas forçou o Léo Jardim a rebater a bola para dentro da área. O Matheusinho conseguiu dar o cruzamento. E no segundo tempo, cara, eu acho que tem que ressaltar a cobrança de escanteio do Garro, porque a gente vê como é a forma que o Corinthians está tentando cobrar esses escanteios. Congestiona a pequena área, sobretudo no primeiro pau, e cruza fechado. Alguém ali vai cortar essa bola para dentro da área. No segundo tempo, o Matheusinho cobra um escanteio lá do outro lado, onde ele cruza errado. Lá do outro lado, lá no segundo pau. No primeiro tempo também, tem um cruzamento do Bidu, vai pro Gustavo Henrique e ele acaba finalizando para fora. O Garro conseguiu cruzar muito bem no meio do pagode e a gente não consegue nem ver quem que colocou a bola pra dentro do gol. Minha primeira impressão foi que ele era gol contra, pô. Não sei você. Depois eu vi que o Gustavo abaixou e... Os escanteios, nessa tática, mano, você vai congestionar o meio da área, coloca a bola ali no meio da bagunça. Alguém vai fazer alguma coisa. Essa bola vai sobrar em algum lugar e tomara que seja dentro do gol. Então acho que tem que destacar também a cobrança do Garro, que a gente via há muito tempo reclamando que o Corinthians não tinha jogada ensaiada, bola parada. A gente vem de uma classificação contra o Palmeiras com 2 gols de escanteio, onde o Garro cobra os 2 e hoje mais uma vez um escanteio e uma falta, e hoje mais uma vez um escanteio, o Garro vai lá e consegue, entre aspas, resolver o jogo, colocar o Corinthians com 3-1 de vantagem. Nota 8. Vitinho entrou, não participou tanto assim do jogo, até participa do segundo gol do Corinthians na construção da jogada. O Rio toca pra ele toca pro Bidu, que em liberdade consegue achar o Garro muito livre ali no meio da zaga do Vasco, mas não participou tanto assim do jogo. Fechou um pouco de espaço ali pelo lado esquerdo, teve uma chance de um contra-ataque onde ele pedala e acaba levando pro fundo e perde a jogada, mas achei uma entrada ok do Vitinho, 6,5. Deixar com 6,5 também. Eu achei que, na medida do possível, fez o que tinha que ser feito. Tocou a bola rápido, teve duas jogadas do Corinthians pela esquerda também, que ele engana bem a marcação e abre essa bola pro Bidu. 2 lances que o Corinthians levou sem perigo. Teve essa jogada de contra-ataque que eu acho que ele poderia ter soltado a bola mais rápido, ou ter tomado uma decisão mais rápida. Mas a gente tá falando de um cara que não jogava há muito tempo, que tá voltando pro futebol brasileiro, que tá se adaptando aos poucos, que não conhece o elenco. No possível, eu acho que o Vitinho, até o momento, fez 2 jogos justos. Nada de brilhante. Contra o Bahia, nada brilhante também, mas justo. Tentou participar, teve um lance ou outro, uma finalização ou outra, um cruzamento interessante. Melhor que hoje, inclusive. Melhor que hoje. Hoje participou menos, mas teve uma bola ou outra legal pro Bidu, participou do segundo gol, teve uma arrancada de contra-ataque. No geral, 6,5, eu acho que entrou bem na partida. Rian também sentiu um pouco sumido no jogo, entrou um pouco mais para fechar, e eu acho que no que se diz respeito ao que o Rian entrou para fazer, foi justo. Cumpriu o papel dentro de campo. Entrou para cobrir espaço, conseguiu fazer isso, deixar o Rian com nota 6. Gostei da entrada do Rian. Entrou mordendo, roubando muitas bolas ali perto da área do Corinthians. Chegou um momento do jogo, quando já estava 2-1, que o Vasco não conseguia criar nada, não conseguia chegar perto da área do Corinthians e começou a empilhar chances de contra-ataques.
e muitas dessas foi com o Ria roubando bola, gostei da entrada dele, nota 7. Depois quem entra é o Félix, que quis fuder o jogo, pô. O Félix, ele entra e no primeiro lance dele no campo de ataque, ele rouba uma bola, que é a jogada que o Corinthians consegue o escanteio pro terceiro gol. Você já pensa, pô, beleza, vai se desenvolvendo o jogo. O Félix rouba outra bola no campo de defesa, tem um bom carrinho pra roubar outra bola. Você começa a falar, pô, talvez o cara esteja entrando um pouco melhor, não tá comprometendo. Aí ele tem a bola no pé dominada, 3-1 no placar, várias opções, bicão pra frente, passe pra trás, passe pro lado. Ele tenta forçar um passe ruim, horrível pro Garro, cede ao lateral, fica reclamando com o Garro, recebe a bola nas costas e não vai pra bola, pô. Ele vai trotando. Quando ele vê que ele olha assim, tipo, deve ser de alguém. Ele demora uns 5 segundos pra perceber que não tem ninguém e acelera o passo. Mas ele acelera por 2 segundos, até aí a bola já não tá mais com o jogador do Vasco, já foi pro meio da área e a gente leva o segundo gol. Coloca fogo no jogo, num jogo morto, onde mais da metade do estádio do Vasco já tinha ido embora, pô. Ele coloca os caras de volta na partida. Ainda tem um outro lance, que a bola tá saindo pra linha de fundo. Ele vai tentar cortar no carrinho, que ele também vai atrasado pra jogada. Ele espera, quando ele vê que dá, ele sai atrasado, tira, chuta contra o próprio pé e cede a porra do escanteio. Félix Torres não é um cara sério, não é um cara bom de bola minimamente, ele é merdeiro e hoje ele fez tudo para colocar o Vasco de volta no jogo, conseguiu, quase que o Ranieri coloca mais ainda pra gente perder 2 pontos hoje, mas nada disso acontece se o Félix Torres não faz questão de ser burro na jogada, desatento e extremamente ruim. Nota 1 pro Félix Torres. Cara, pior que eu tinha achado que ele tinha entrado bem no jogo, velho. Eu também. Ele consegue esse lance na linha de fundo pro terceiro gol do Corinthians. Ele tem uma outra boa interceptação numa tentativa de contra-ataque do Vasco que ele só fecha e a bola vai pra lateral. Mas é de fato inacreditável como que ele desiste no segundo gol dos caras, mano. Ele desiste. Ele fica de costas, ele não olha o arremesso lateral, ele olha, que nem você falou, demora pra ir, quando ele vai, o Corinthians já tinha tomado o segundo gol. Responsável, sim, pelo gol do Vasco, até porque o Mateuzinho tava fechando muito bem no lado direito. Ele entra e ele dá uma oportunidade nas costas dele pro Vasco fazer o segundo gol. Num momento que, beleza, se o Ranieri falha e o Vasco faz o terceiro gol, a culpa recairia também ao Ranieri, às vezes ao Hugo, se aquela bola entra, porque eu senti uma confiança demais nele tirando uma bola que foi na trave. Não teria tanta confiança assim, mas o culpado pelo segundo gol é o Félix Torres. Esse lance que ele tentou tirar é inacreditável. Eu destaco a força de vontade dele ter chegado na bola, mas ele chutar contra o próprio pé é bizarro e cedeu o escanteio pro Vasco e graças a Deus não teve nada demais. Mas entrada ruim. Não vou colocar uma nota 1, porque não acabou prejudicando o resultado em si do Corinthians e eu acho que teve uma outra coisa para destacar, mas nota 3 pra entrada do Félix Torres foi mal. E o último número? Não participou, vou deixar sem nota. Sem nota também. Quer ir pro Dorival? Vou pro Dorival. Armou o Corinthians bem no primeiro tempo. Hoje a gente viu um Corinthians com cara de novo. O ruim é que a gente fala isso poucas vezes nos pós-jogos, né? A gente falou isso só contra o Palmeiras e agora. Mas hoje a gente viu um Corinthians com cara. E isso é o que precisa ter mais ainda no time do Dorival Júnior. Entendeu o meio campo, fez bem de colocar o Maicon para jogar porque fez um bom jogo. O Breno Bidão conseguiu fazer a função que ele colocou para fazer. E é muito mérito do Dorival, que tem um time nas mãos, que ele tinha Héctor Hernandes, que é um jogador mais experiente. Hoje tinha o Romero de volta, não tinha contra o Bahia, mas hoje estava à disposição. Tem um Vitinho que acabou de chegar. Você tem opções para ataque. Tem o Thales mesmo assim, também. tem o Thales. E mesmo assim ele bancou Kaique e principalmente o Guinegão como centroavante do Corinthians. E isso deu resultado. E 2 jogos seguidos. Se não fosse as cagadas defensivas, teria dado o resultado contra o Bahia. E hoje deu o resultado definitivamente, não só pelo gol, mas pela movimentação da partida em si contra o Vasco, garantiu os 3 pontos para o Corinthians. Muito importante na montagem do meio de campo, muito importante na montagem do ataque. Acho que substituiu bem. E o Corinthians hoje foi um time que teve a posse de bola no primeiro tempo, conseguiu atacar, criou chances de perigo. E principalmente no segundo tempo, depois que toma o gol, não recua. Eu acho que esse é o principal ponto que eu queria destacar hoje. Além da escalação certeira, de conseguir fazer esse time jogar no primeiro tempo, quando o Corinthians toma um gol, em outros jogos a gente ia ver o Dorival Júnior recuando esse time para buscar um ponto. A partir do momento que o Corinthians toma um gol com o Verratti, ele lança o Corinthians para frente, coloca Vitinho, coloca Garro, o Corinthians volta a criar chances no ataque, volta a ter opções de contra-ataque, faz o gol com o Guinegão, depois faz o terceiro gol. Ele não abdicou de vencer o jogo e merecidamente ganhou, porque o Corinthians foi o que teve a melhor estratégia e quem jogou mais bola hoje em São Januário, mereceu vencer a partida, teve psicológico e teve futebol para isso. Hoje o Dorival Júnior de fato merece uma nota alta, porque talvez ele seja o grande responsável por esse time do Corinthians
ter jogado um bom futebol e ter vencido hoje uma partida difícil. É um confronto de 6 pontos, que nem a gente falou, tem a freguesia, tem o fato do time do Vasco não ser tudo aquilo, mas o Corinthians tinha uma missão difícil e conseguiu cumprir. Nota 8,5 pro Dorival Júnior hoje. Quando a gente viu a escalação, ficou extremamente preocupado, porque é um time no papel ruim do Corinthians, sem nenhuma estrela, até porque o Garro não estava nem no time titular, no máximo o Hugo, se a gente quiser destacar, porque até esse momento é um jogador de seleção brasileira. E ele conseguiu fazer esse time jogar, e jogar muito mais que o Vasco. O Vasco, que apesar da derrota para o Juventude, vinha embalado porque uma semana atrás meteu 6-0 no Santos, no Morumbi. Mas o Dorival montou um time que foi extremamente conciso, extremamente coletivo. Ele foi inteligente de trocar a tática, de fato liberar os dois laterais que foram extremamente cruciais para o Corinthians conseguir a vitória hoje. Eu acho que de destaque negativo é que um jogador que ele colocou em campo acabou cagando no segundo gol dos caras, mas isso não dá para culpar o Dorival, até porque o Mateuzinho pediu para sair. Mateuzinho sente, né? E também não dá pra culpar ele. Tá 3-1 no placar, você vai colocar, sei lá, seu pior jogador do time em campo, o que você fala pra ele? Pô, só não faz merda. O cara foi lá e fez. Sim. Não dá pra crucificar o técnico por isso, também não dá pra crucificar ele pelo primeiro gol. Ele montou um time que era pra ser fraco, que era pra ser, em teoria, dominado pelo Vasco, mas foi muito melhor, muito superior. Venceu. Eu acho que também dá pra criticar, na minha opinião, que acho que ele demorou pra mexer um pouco no segundo tempo. Ele mexe logo depois que o Corinthians toma o gol de empate. Eu teria mexido um pouco antes, deu para perceber que o ritmo estava caindo, o Vasco estava crescendo um pouco no jogo. Acho que nesse momento estava fazendo falta a intensidade do Maicon, que caiu demais no segundo tempo. O Kaique também não estava mais conseguindo participar tanto do jogo. Faltou um pouco dessa leitura, mas logo que ele fez, o Corinthians voltou a tomar as rédeas da partida. Venceu, convenceu, muito merecido, nota 9 para o Dorival Júnior. E a gente tem que destacar também que eu acho que o discurso ele muda um pouco a partir das lesões que tem o time do Corinthians. Porque com Carrilho, Memphis, Yuri, toda a cavalaria da frente à disposição, e o Dorival seguir inventando, seguir perdendo jogos, era algo a ser criticado. Tipo, por exemplo, quando o Dorival jogava o Carrilho na ponta direita, colocava o Ranieri de segundo volante, você tinha opção para construir um time mais sólido, para voltar no losango que estava dando certo, o Dorival não insistia nisso, insistia nos erros que ele vinha cometendo. Agora, o Corinthians, sem elenco, com as opções que tem, eu também não consigo criticar quando esse time não rende. Por exemplo, você falou que não dá pra criticar de fato a entrada do Félix Torres. E não dá. Quem que é o lateral reserva do Corinthians? Não tem. Antes era o Léo Maná, que tinha, era ruim. Beleza, foi emprestado, não vive uma boa fase. Mas hoje em dia não tem. É o Félix Torres. O lateral direito reserva do Corinthians é o Félix Torres, querendo ou não. Porque é a única opção que a gente tem. O ataque do Corinthians é esse. É Guinegão, é Kaique. E quem reclamar é para colocar Tales, para colocar Romero, Vitinho que tá sem ritmo de jogo. Ah, mas o Bidon não é meia. Na minha opinião também, eu acho que rende mais normalmente como um segundo volante. Mas você não tem ninguém para colocar. Então, num geral, eu acho que o Dorival até está conseguindo... Hoje conseguiu fazer isso, em outros jogos nem tanto, mas de uma certa forma está conseguindo até conseguir extrair até mais do que esse elenco poderia entregar nesse momento com todos esses desfalques. Vamos para a nota dos membros. Hoje quem deu as notas foi o Bressan. Vamos lá então. Hugo, nota 8, defesa importantíssima no primeiro tempo, não conseguiu pegar o pênalti, acontece. E com os pés, não gostei muito. Bidu, 9. Assistência ótima para o Maicon, criou bem, não sofreu na defesa, além de participar muito bem do segundo gol. Gustavo Henrique, 8,5. Bem na defesa, mas a lentidão irrita um pouco. É o que eu concordo. Se tornando uma boa arma aérea. Ramalho, 6,5. Bem na criação, mas como zagueiro, mal. Mateuzinho, 7,5. Importantíssimo segundo gol e bem na defesa. Ranieri, semi-protegeu bem a zaga, fez faltas providenciais. Charles, 4,5. Inútil, né? Faz parte. Maicon, nota 7. Guardou hoje e participou bem. Bidon, 7,5. Gostei. Kaique, 7. Bom jogador. Tem drible que nenhum outro atacante do time tem. Eu acho que hoje talvez seja o fato. Era pro Thales ser, mas não é. Gui, 9. É muito bola, centroavante enérgico. Rian, 5,5. Nível Charles, infelizmente. Não concordo, mas beleza. Garro, 8. Todo estrôncio, não conseguindo correr, errando tudo, mas participou de 2 gols. Vitinho, 6,5. Chegou em boa hora, acredito que vai agregar, também acho. Félix Torres, 5. Tinha que ter entregado ok, mas bizarro. Tinha que ter entrado, mas bizarro ter entregado esse lance. Romero, sem nota. Dorival, 7,5. Venceu, enfim, não apostou pela 1000ª vez no ataque medalhão, de resto manter os pés no chão. É isso. Eu acho importante manter os pés no chão também. Não é porque a gente venceu um jogo que agora avaliação a gente liga pro jogo Libertadores. De hoje. Não, sim, mas eu acho que a torcida do Corinthians tem que manter o pé no chão. Foi só uma vitória. Agora a gente vira a chave, tem Copa do Brasil. Aí tem domingo o Palmeiras. E depois a gente volta a focar 100% no Campeonato Brasileiro, se Deus quiser, até o final do campeonato. Até o final do ano.
Então é isso, rapaziada. Pós-jogo entregue. Deixa seu like se você gostou, se inscreve no canal. Seja membro pra ajudar a gente. Por favor. A gente volta agora quarta-feira com o Atlético Paranaense e Corinthians. Tamo junto. Vai Corinthians. Vai, Corinthians.